Olá, muito boa tarde para você. Aqui na TV Novo Tempo está começando o quê? Mais um Entre Família. E hoje a nossa director, está aqui. Patrícia Piper, muito boa tarde. Boa tarde para vocês de casa. E o assunto de hoje não tem a ver com a gente, né, Cris? Porque a gente já saiu de casa. Saímos na época certa ou saímos na época errada? Eu sou um menino mais novo, né? Apesar de sair muito cedo de casa. Cris, você é um ano mais novo que eu. Não fala que o povo vai ver o que aconteceu. É que a sua barba branca, né? Isso. Que eu tô... Não, ela mas já tô com ruga. Ela já me consolou. Ruga. Disse, Cris, se olhar, o pessoal tem um pouquinho mais velho de você, essa barba branca, e a minha diretora já me consolou. Vamos deixar isso para o lado, isso é outro programa, esse ato emocional, validação da sua idade, são outros temas. Mas é legal essa questão da geração canguru, né, Patrícia? Exatamente, né? Pessoas que não saem de casa, que se formam, que trabalham, que têm sua independência financeira, mas continuam morando na casa dos pais. Será que isso é legal? Será que isso não é? O que isso vem acarretar depois? Vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Vai dar pano para manga. Tem coisas que tá tudo bem, as negociações que você for fazer. Agora, vamos colocar um peso na balança de como essa fase, talvez, a pessoa tomando o próprio rumo. Há casos e casos também, né, de filhos e filhos. Mas na pandemia, né, segundo pesquisas isso acabou acelerando alguns processos e mais filhos ficaram em casa, até porque a situação, né, vão ficar em conjunto, a gente tem que fazer essa questão toda do distanciamento, teve algumas questões financeiras também que tiveram que retroceder, e aí é claro que a casa do pai e da mãe é um acolhimento nesses momentos, né, mas agora, com essa questão da vacinação, retomada... Vai embora, filho tem que ir embora, E aí, vamos contar a rua? Mãe independente, filho tem que ir embora. Mas eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que conversar e também entender assim, quais são os limites dos pais também, né, Cris? Porque tem um adulto dentro de casa que você tem que respeitar, você não tá mais mandando. Filho, você já escovou os dentes? Um homem de 34 anos? Rapaz, na casa do meu pai não adianta. Hoje? Isso ali tem que ter a filha e outra. Tem uns recados, não sei se você já teve. Quem tem que mandar em você tem que ser a Silvia. Não pode mais ser seu pai. Várias pessoas, tem que entrar na fila para me mandar. Tem várias pessoas que mandam na minha vida. Várias, Silvia. Posso listar aqui, mas já estou acostumado. A Patrícia aqui do meu lado. Não mando nada. Aí tem, né, enfim. Agora tem o pastor Adriano, a Ana agora mandando para o intervalo aqui. Mas o seguinte, tem algumas regrinhas, você vai ver, olha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, vixe, são as minhas regras. Eu falo isso. Você já viu ou não? De 9 anos. Só que depois é o seguinte, essa versão, quando você contar para ele com 15, já vai mudar. E aí com 20, e lá vai pedrada, muda. Então a gente tem que ver como que funcionam essas regras aí. E outra, como é que pega rumo às vezes? Se você também criou uma dependência. Você criou um ninho onde você não deu as condições para ele sair, agora com 23 quer que vá, com 25 quer que vá, mas aos 16 ficou tratando ele como criança? Aí, a gente vai tratar isso no programa de hoje, mas é só depois do intervalo, a gente volta já já. E o Entre Família está de volta na sua sala, nessa tarde gostosa, que você deve estar aí um pouco descansando, lavando a louça, acabando de fazer a comida. Como é que tá aí o seu dia? Feriado, geralmente, a gente dá uma relaxada, acorda mais tarde, deixa a louça na pia e vai se divertir. Pelo menos comigo é assim. Aquele chazinho, né, e tal, de repente até dá uma cutucada no filho agora dentro de casa para ver o programa, colocar na mesa. Agora, Patrícia, vou dizer uma coisa, a gente colocou várias situações aqui hipotéticas, mas o povo quer saber também de especialista, quer entrar na nossa roda de conversa aqui na nossa sala, que é ali que a gente vai colocar. Inclusive, eu também quero saber, tem um filho de 6 para 7 anos, daqui a pouco ele está adolescente, eu tenho que saber que caminho trilhar para um dia ele bater as asinhas, ou até mesmo, se ele ficar em casa, saber acolher também. Saber o que é de cada um, né? Exatamente. Cada membro da família. Vamos sentar, a gente tem hoje uma especialista que é de casa, que a gente de vez em quando conversa extra. Você vai sentar aqui, Patrícia? Eu esqueci. Mas eu sento lá. Eu esqueci que a gente mudou. A gente mudou com o tempo. Você esteve aqui na outra reforma da sala. Mas acho que eu já tinha sentado aí, mas foi com o Chapolin. Já? Foi com o Chapa? Não lembrava. Mas se quiser sentar aí, tá estava com saudade que você sentasse perto de mim. Pastor, tem momentos e momentos. Não, mas é verdade. Agora, aguenta coração. É verdade. Tá mais próximo. Hoje a diretora está aqui, então a gente entendi. Eu acho que só respeita o tempo, pastor. Hoje eu vou interromper ao vivo. Sério? Olha, agora é a mulher do relógio. É a mulher do relógio. Sério? Eu acho que é um teste para se eu vou ficar ou não no programa também, pelo jeito. Mas boa tarde, pastor. Tudo bem, Patrícia, Paula. Boa tarde. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Tudo bem. Vamos apresentar aqui a minha amiga pessoal, psicóloga Paula Prado Cruz, não Olha, travei a língua. É a trava-língua. primeira vez que a gente está junto aqui, então acho que vai ser mais uma conversa, acho que o pessoal de casa vai sentir,
né, também mais próximo, como eu me sinto. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Super feliz de estar com você aqui. A gente sempre, né, combina os tons, né? Pois Se encontra no corredor e a gente está em sintonia. Então, Cris, Paula, eu acho que hoje nós vamos... Eu acho que vai ser... Eu acho que a gente vai ficar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, fica o programa da TV que a gente faz um podcast para a Ana internet. Letícia, eu vou ficar quieta, eu vou saber respeitar a minha diretora, que está de aniversário, no momento que a gente está gravando, né? Verdade. Não poderíamos falar, mas já que, né, que é tudo à vontade, vamos seguir falando. Paula, fala pra gente o que é essa geração canguru. Tá. A geração canguru, ela se configura enquanto os filhos ainda não saíram de casa, né? Então, eles já passaram da idade adolescente, mas ainda estão em casa adultos. E aí a gente começa a pensar nessa extensão da adolescência, porque isso acontece, né? Muitas vezes você morar em casa, na casa dos seus pais, você não assume algumas responsabilidades que você assumiria se você morasse sozinho, por exemplo, como despesas, né? Compromissos ali com o mercado, enfim. Então, assim, isso às vezes acontece. Então, dentro da bolsinha. Isso. Quando falou a geração canguru, eu pensei, será que fica pulando essa geração? Não, só fica Vai agarrado, pulando né? Não, é o que fica dentro, que está dentro que tá da ali, bolsinha, protegido. pensando na figura do... Isso. E isso pode ser muito confortável, né? Para quem está nessa condição, inclusive para os pais e para esse adulto, mas também tem alguns prejuízos que pode acontecer, né? Como, por exemplo, a dificuldade mesmo, tá? De fazer esse crescimento psicológico. Porque quando você sai da casa do seu pai, o que acontece como marco, né? Assim, é justamente esse crescimento psicológico. Você assume responsabilidades que antes você não tinha, né? Você começa a se desenvolver sozinho. E aí, você, apesar da insegurança que isso causa, quando você mora sozinho, você aprende a lidar com isso e você vive. Quando você está ali super confortável na casa dos pais, quer dizer, super confortável não, porque tem um nível de desconforto sim, né? Para os dois, pais e para o filho. Mas você está ainda ali na sua zona de conforto, você se sente com muito mais insegurança de fazer essa passagem. Isso é essencial para o processo de amadurecimento. Isso. Dificilmente vai ter um amadurecimento você morando na casa dos pais. Agora, não é possível criar um ambiente de amadurecimento mesmo estando em casa? É possível, mas a realidade é completamente diferente quando você mora sozinho. Entende? Seria como se você estivesse tirando a carta para avião aí, né? E você tivesse um simulador, mas você só vai tomar voo mesmo quando você pegar o avião. Exato. É claro que nesse período, um simulador ele acrescenta muito. Então você criar as situações reais, como dividir as coisas e tal, porque existem casos e casos nesse sentido. Então eu posso simular alguns quesitos de vida, mas ele vai, vamos supor, pegando o canguru, tá? Existem vários tipos de bolsas aqui, né? Aquela que realmente a mãe não quer e o pai não querem que saia e fica atrapalhando essa questão da adolescência. Agora tem aquele pai que cria situações reais aqui dentro, paga a luz, divide as coisas, mas querendo ou não, ainda você tem a questão da bolsa. É preciso que ele saia. Então, existem vários tipos de bolsas nesse sentido, né? E também de canguruzinho e de papai e mamãe canguru, né? Eu acho que tem usando a linguagem o que acontece? Qual é a função de pai e mãe? Qual é? Responde para mim. Qual é a função de pai e mãe? Preparar. Isso, preparar. Como que se prepara? Você põe limite, você educa, você cuida, você cria, você ensina. Só que isso é útil quando os filhos têm até uma certa idade na adolescência. Depois, na fase adulta, essa função ela não é útil mais. A relação dos pais com os filhos adultos, ela muda. Não é mais essa função de cuidar, é parceria. São adultos. Mas muitas vezes parece simples didaticamente olhando, mas você que está com seu filho desde pequenininho ali de casa, às vezes é difícil fazer essa transição, de que agora nós somos parceiros e não mais, eu não preciso mais me preocupar se você está com fome. Tanto para os pais quanto para os filhos tem esse mesmo É desafio, né? Isso. É o mesmo então, desafio. É difícil. Eu acho que mais para os pais do que para os filhos, né? Eu não sei, porque eu fico pensando, eu saí de casa com 23 anos e vim trabalhar. E aí, quando eu vivenciei, a gente acha assim, que sempre, ok, eu
pagava uma conta na minha casa, mas eu não tinha que me preocupar o dia que a conta ia vencer. Eu ia no mercado para minha mãe e às vezes ajudava financeiramente. Na época eu fazia estágio, né? Então minha contribuição era bem pequena. Mas eu não sabia qual era o item que eu tinha que colocar. E a partir do momento que você se torna protagonista ali, você é o responsável se não tiver papel higiênico. Né? Se não tiver esse tipo de coisas básicas. Sim. Cara, eu esqueci de comprar água, o que eu faço? Não dá nem para gritar lá dentro do banheiro. Mãe! Eu tenho gritado para a Silvia em alguns momentos. Eu já ouvi situações assim. Nossa, o detergente acaba. Eu já ouvi situações assim. Exatamente. Porque a dispensa dos pais sempre tá ali, né? Sempre tem alguém para colocar os itens, né? Exato. Então, assim, esse é o marco quando eu falo, né, da transição do crescimento. E é só você passando por isso, é você tendo a experiência de morar sozinho que você vai viver e sentir isso. Exatamente. Muito bom. A gente vai conversar com uma pessoa, a Flávia, que saiu de casa muito cedo, ela tinha 14 anos, mas foi por uma opção. E depois foi para estudar e tudo mais, e depois ela precisou voltar. Então ela tem as duas experiências. Ela voou, como disse aqui o Cris, né, usou essa analogia e depois teve que voltar. Tudo bem, Flávia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse momento. Fala pra gente, conta pra gente como foi essa experiência. Sair tão cedo de casa foi legal para você? Porque a gente está falando de uma fase um pouco mais avançada, né? Sim, eu saí bem cedo com o sonho de estudar no Colégio NASP, que era próximo da minha casa, né? Eu sou de Minas Gerais, Poços de Caldas, e o Colégio NASP fica a 130 quilômetros de Poços, né? Mas o desejo que a igreja mesmo muitas vezes motiva, e eu como filha mais nova, né? Nós somos em 5 mulheres hoje, mas eu tenho uma irmã adotiva, na época éramos em 4, e a minha irmã mais velha já tinha ido para o colégio, então eu tinha muito o desejo de ir, e veio a oportunidade, e eu fiz a escolha de ir. E aí você ficou esse período fora, e como é que foi assim? Você acabou de estudar e voltar para casa? Ou, vamos voltar um pouco, você sofreu muito com 14 anos de ter que se virar? Estamos falando de um colégio que tem horário para comer, estamos falando de responsabilidades de estudar, estamos falando de outro cenário, mas que nesse momento agora você tinha que assumir. Como é que foi para você? Eu tive que assumir uma vida bem independente, porque eu não fui para o internato, eu fui morar na casa de uma pessoa, e ali eu tinha que cuidar da casa, e tinha também que custear os meus estudos, tinha que manter a roupa, a comida, tudo da casa. Então, eu assumi uma responsabilidade muito maior do que eu imaginava, porém eu estava disposta, tamanho era o meu sonho de estudar no colégio. Meus pais, posteriormente, não tiveram condições de me manter, e a situação ficou difícil e eu tive que voltar para minha casa. E era a mesma Flávia? Se adaptou fácil ou não? Era outra Flávia nesse momento, com 23 anos? Então, eu voltei eu voltei praticamente com 15 anos, né? Então, eu fiquei pouco tempo fora, mas eu acho que com 23 anos eu voltei de novo para o colégio. Ah, entendi. Então, com 14 anos eu saí, fiquei esse tempo fazendo o 2º grau. Quando os meus pais não tiveram mais condições, eu voltei muito frustrada, porque o meu sonho era estudar, me formar no colégio, casar e ficar, não voltar mais para casa. Embora a gente sempre teve um relacionamento maravilhoso dentro de casa, mas era o meu desejo. E Deus sabe de todas as coisas, né? Minha mãe teve um câncer, eu já estava com 22 anos quando a gente descobriu, e estava noiva perto de casar. E ali eu vi que se eu tivesse saído naquela época, eu teria perdido toda a minha adolescência, a minha juventude com a minha mãe. Eu perdi minha mãe com câncer, e a escolha, né, o fato de ter voltado foi, sem dúvida alguma, plano divino.
para que eu pudesse desfrutar desses momentos com a minha família. Tem coisas que a gente não entende, né? Os caminhos de Deus, e você conseguiu entender com certeza só depois. O que você acha que você aprendeu nesse momento que você saiu de casa? Uma coisa muito importante, que eu acho que na adolescência nós somos muito críticos dos nossos pais, né? Começa a surgir um monte de questionamentos na nossa mente, como a gente acha que deveria ser, e quando você sai, você passa a valorizar mais, né, o que você tem dentro do seu lar. Então, uma das primeiras coisas foi a valorização da minha família, o quanto é importante a família que dá segurança, que dialoga, e minha família sempre foi assim, e foi um grande presente de Deus. Então, esse foi um dos principais, uma das principais lições que eu tirei, né? Mas viver fora, você cria uma independência. Eu tive uma experiência espiritual muito forte, porque eu dependia de Deus para manter o colégio, para ter energia, para cuidar da casa e estudar. As matérias, eu via dificuldade de me virar sozinha com tudo isso e me tornei muito mais dependente de Deus. Muito bom. Então, para mim, foi uma experiência também espiritual positiva. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, Flávia? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar um pouco da sua história. E a gente volta agora para o momento da conversa. Um abraço, até mais. Muito obrigada, até mais. Tchau. E então, lado bom, lado ruim, né? Quando ela estava falando ali, eu achei legal. Primeiro que essa fase de maturidade, onde você faz as pazes com o passado e entende o porquê da tua adolescência. Ela teve uma vida com propósito, eu acho muito legal que você ter isso na tua adolescência. Ela teve uma estrutura do que era sair de casa pela uma linha dos irmãos, então isso foi discipulado. Ela teve uma experiência negativa, não se comparou com os irmãos nesse sentido, depois entendeu futuramente o porquê que teve fora um período que esteve com a mãe, perdeu a mãe. Então, enquanto ela estava contando a história, eu acho bacana quando você olhar para trás e ver que você é falho, que você fez escolhas às vezes que não deram certo e tal, mas está tudo bem nesse sentido, né? Nesse sentido. E o período que ela teve fora, ela teve essa questão da valorização. Eu achei muito bacana porque as próximas gerações estão críticas mais cedo, né? Existe isso positivamente, mas tem essa questão toda da valorização. Aí eu queria fazer uma pergunta para a nossa especialista, Paula, porque a gente não pode apenas também só rebater a crítica com a crítica, que acontece, aquela discussão sem fundamento com o pai, olha o jeito que ele está, no meu tempo não era assim, isso não vai funcionar porque a gente tem que entender o molde em que os adolescentes estão criando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que condicionar um ambiente para que a gente tenha uma Flávia dentro de casa, que automaticamente, às vezes, você não precise sair para ter essa valorização, né? Ou que eu tenha requisitos, como o pastor falou, dentro dessa bolsinha canguru, que faça ele sentir a necessidade no tempo certo dele bater a asa e que quando ele for bater, que ele tenha o máximo possível de preparo. Qual é a receita nesse sentido para que a gente tenha uma linha pedagógica natural? Não existe fórmula. É isso que eu ia te falar, não sei se tem uma receita, porque... Mas existem pilares, né, Paula? É esse estímulo da autonomia, com certeza. Você estimular desde pequenininho a autonomia do seu filho. A autonomia é diferente de independência. Exemplo, independência é a criança se vestir sozinha. A autonomia é ele escolher a roupa que ele vai vestir, entende? Ótimo. Então, você, desde pequenininho, você já estimular essa autonomia, junto com a independência, porque, né? Mas a autonomia, isso vai facilitar. E tem uma coisa, né? Uma coisa é o entendimento cognitivo, ou seja, eu entendo intelectualmente que, eu quero sair de casa, que não sei o que, não sei o que. Outra coisa é o entendimento emocional daquela experiência. Tem coisas que você precisa passar pelo sensorial, né? As ações que precisam ser criadas para que isso se execute também, né? Exatamente. Porque quem vai criar o canguruzinho, volto ao exemplo, né? Quem vai criar essa autonomia é o canguru pai e canguru mãe. Isso. Né? Mas assim, pastor, é sempre uma relação, né? É sempre uma relação. Porque senão a gente responsabiliza só os pais. Não, mas eu digo porque assim,
O que ele será nos 18 depende da minha ação quando ele tiver os 5, desde que ele nasceu, né? É nesse sentido que eu digo. Com certeza. Porque eu não crio autonomia, eu posso até propor autonomia, mas o processo da autonomia eu vou criar quando está pequenininho, não é isso? Exatamente, é muito mais fácil, né? Você já desde pequenininho estimular essa autonomia do que com 15 anos você perceber, falar, caramba, ele é super dependente, preciso fazer alguma coisa. E aí você querer começar a estimular. Dá? É possível, né? E tem que acontecer. Mas aí muito você fala da mais questão difícil. da roupa. Eu estou vivenciando, eu tenho um filho de 3 anos que se deixar, ele vai lá e escolhe, quer essa aqui, mamãe, quer essa aqui. E o de 9 anos também. Só que o de 9 anos ele quer a calça que está furada, a calça que está apertada. E aí, a gente deixa ou não deixa? Então, aí é legal você ajudar ele a perceber se as escolhas dele estão coerentes com o lugar que ele vai. Se o tempo que ele está escolhendo uma roupa eu já sou de calor, daquela de frio. crítica lá do... Não, sou eu que mando. Não, tu vai a roupa nova que está aqui no guarda-roupa. Eu só acho que vai tem que usar, tomar velha, cuidado furada. para a gente não invalidar o que ele está achando. Né? Não, mas Tem que aí tomar cuidado com isso. quando Tem que eu pensar fiz o que isso? você gostaria, né? falar, O que você gostaria que a mãe fizesse Então, assim? eu tenho pensado Não, nisso. Mas Você e a autonomia dentro das escolhas? Tipo assim, não dá uma falsa sensação de escolha. Mas é esse ou esse? Mas um exemplo assim, ó, temos 3 roupas aqui. Ó, o que você Não, gostaria? porque, vamos entender, se ele está querendo a roupa que está furada, o que essa roupa furada Conforto. oferece para ele? Conforto, exatamente. Então, ele já está te pedindo conforto. Porque aí dá para você conversar e fazer ele mesmo pensar, ele aprender a pensar se faz sentido, aonde a gente está indo agora, você ir com uma roupa furada? Será que você quer ir com essa roupa furada porque ela é gostosa, confortável? Será que você consegue achar uma outra roupa que seja mais confortável, mas que não esteja furada? Porque neste lugar que a gente vai, não tem como você ir com uma roupa furada. Para brincar no parquinho ali da praça, você pode ir com essa. Lá não dá. Mas aí você ainda deixa ele escolher. Do que você chegar, não, você não vai com essa, você vai com essa. Entende? Exatamente. É ajudar assim. ele a Às vezes também o pensar. tempo, Paula, É, não dá eu tempo, sei. tá na hora de sair, ele resolve pegar aquela. Não, e no dia do frio, né? Você já viu um meme falando que a mãe sempre fala, pegou o casaco? Cara, exatamente assim. Porque a gente sabe que se não pegar o casaco, vai ficar resfriado depois a gente tá perdido, né? E aí ele falou, não quero, não preciso, tô com calor. Falei, você vai sentir frio, eu não vou levar. Ok? Ok. Cara, ele sentiu muito frio. Eu olhava pra ele assim, ó, engeado de frio. Eu falei, não, toma meu casaco, dei, ofereci, tudo mais. Aí agora quando a gente vai sair, eu falo, só leva o casaco. Tem opção, Aí ele né? vira pra mim e fala assim, não, mas eu não tô com frio. Eu falei, você lembra naquele dia? Hoje eu não vou dar o meu, não. Mas é difícil, né, essa fase. É difícil Eles não dar estão o casaco, aprendendo. né? É difícil. É, porque É eles estão difícil. aprendendo, né? Então, eles também vão passar por experiências que eles vão aprender. É que a gente já aprendeu, então a gente sabe, né? Mas eles estão aprendendo, a gente tem que acompanhar esse processo, né? Verdade. Desde que, Muito meu filho, bom, hein, desde que Paula? meu filho não bata um papo com a minha mãe, como referência, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza. Porque agora tá Como tudo... ele tá era? Não, Como tipo, ele até proibiu, era? a gente tem alguns acordos com o meu irmão para não contar as minhas histórias de infância. E até agora ele não Pra teve quê? acesso, tá? Ele Pra não teve quê? acesso. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você está aí de casa colocando várias coisas em cima da mesa. Ai, olha, calma, Paula já vai trazer situações especiais para a gente colocar aí na sua casa. Instrumentos e ferramentas para te ajudar. A gente não está aqui para te criticar, cada um tem uma família diferente, a gente está aqui para conversar sobre esse tema, porque conhecimento nunca é demais. Então não sai daí, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Esse papo de canguru está mexendo com a sua vida? É vovó que está revendo o passado, a titia também, agora está no WhatsApp da família. Vamos fazer o seguinte, Patrícia, vamos incluir mais uma mamãe aqui nessa conversa? Então, olha o seguinte, vamos falar agora com a Miriam, nessa tarde maravilhosa. Ela é aquela mãe que gosta de estar apertadinho e tal, e tem uma linha a ver com a sua infância. Miriam, muito boa tarde, querido. Obrigado por nos presentear aqui com a sua presença e já com esse sorriso maravilhoso. Boa tarde. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Coisa boa. Miriam, você sabe que a gente está batendo um papo aqui, né? Aqui tem pais e mães aqui, a gente está colocando todo mundo na conversa. E agora tendo o prazer um pouquinho de conhecer a tua história, dessa marca, dessa mamãe que gosta de abraçar, que está pertinho. Mas conta um pouquinho da tua infância. Tem alguns fatos na sua infância também, lá com seus irmãos, né? Nessa questão de estar junto. E aí a infância tem tudo a ver com a sua linha comportamental, né? Sim, com certeza.
A minha infância foi recheada com os meus irmãos, eram 5 irmãos homens acima de mim, né? E eu e a minha irmã mais nova. Então, as 2 menininhas, as bonequinhas. E o meu pai, então, já falava para eles: cuida das meninas. Olha, não deixa acontecer nada com as meninas, senão vocês vão apanhar. Então, onde eles iam, eles levavam as meninas. Eu pegar fruta, eu morava no sítio, né? A gente morava no sítio. Eles iam pegar fruta, dava para as meninas. Então, as meninas eram super protegidas. E foi uma infância com muita alegria. Até hoje, eu tenho uma ligação muito forte com esses meus irmãos. Até hoje, é muito bom. Olha, então, ó, os irmãos coladinhos, o papai, vão ficar juntos, vão ficar juntos. E essa questão de ficar junto é positivo, né? Agora, Sim. você trouxe todo esse cheirinho, né? Porque eu digo assim, tem família que gosta de estar sempre com um cheirinho ali, ó. Abraçadinho, fala que ama, gosta. E que ninho gostoso. Agora, essa característica é muito linda, né? Muito gostosa de estar perto. Mas como é que você lidou nessa questão de se tornar agora, então, uma Miriam, que é uma irmã pertinho, que gosta de estar com a família, porém, agora já está com a sua vida? Como é que foi esse distanciamento da família e até para criar outra família com uma característica que veio dessa mãe que gosta de estar sempre junto? Conta essa transição para a gente, Miriam. Saindo da questão do ninho ali dos irmãos da família e a Miriam, então, agora esposa e agora mãe com outra característica. Olha, não foi fácil, porque os meninos, né, acima de mim, cada um começou a arrumar as namoradas. E aí eu comecei a me sentir já meio que, cadê meus irmãos? Que sempre estava grudado, onde estava junto, aí já tinha as namoradas, né? E eu fui ficando um pouco sozinha. E casou um, casou o segundo, casou o terceiro. Aí eu fiquei querendo arrumar minha família também. Aí comecei a namorar e próxima fui eu que casei, né? 2 anos e meio já casei e foi muito, muito bom. Logo depois já tive a minha primeira filha, a Jéssica, e foi emoção assim demais. Como eu era babá, né, antes de casar, então eu já tinha uma experiência para cuidar de crianças, né? Então, para mim, cuidar da minha filha, ser babá da minha filha, foi maravilhoso. Eu fui assim aquela mãezona espetacular. Depois veio a segunda filha, depois veio o terceiro filho, e cada um com uma experiência diferente, com emoções diferentes, foram presentes diferentes que são até hoje presentes de Deus na minha vida. Coisa boa. Então, ó, eu fiquei desenhando, né? A Miriam, irmão mais velho, foi casando, então ela foi ficando para trás. Cadê minha família? Não, peraí, sou a mais novinha aqui, vou ter que dar ajuda. 2 anos e meio, casou. E ela já tinha essa ligação, né, com as crianças por ser babá. Já. E essa questão da maternidade chegou aqui, tá? Tem maternidade que perfuma. Chegou essa mãe que transpira a maternidade. Agora, o seguinte, Miriam, você sabe que aquele vai caindo dentinho, vai nascendo, daqui a pouco cresce, daqui a pouco fala em namorada. Aí, gente, mas não é que a minha menina tá uma mulher? Me conta como que essa mãe, que exala a maternidade no ambiente, lidou nessa transição de dizer, mas não é que mais uma vez eu estão me deixando sozinha aqui. E às vezes o conceito de estar sozinha ou de cumprir uma missão, às vezes eles não conseguem ficar junto. Olha, cumprir uma missão como pai, mas às vezes eu vejo estou sozinha, entre aspas. Como é que foi essa transição dessa mãezona aí? Eu não sei que idade tem teus filhos, Miriam, nessa transição de colégio, faculdade e de seguirem a própria vida. Olha, não foi fácil. Como eu e meu marido conversamos de eu ficar em casa cuidando dos filhos, né? Ele foi trabalhar, então nós aceitamos bem isso. Eu passei 24 horas por dia cuidando dos meus filhos, da minha família. Tudo era eu e meus filhos e meu marido. É até hoje, tá? Não mudou. Ainda é. Só que mudaram algumas coisas, como você falou. A mais nova, a do meio, resolveu casar cedo. Resolveu ter sua liberdade. Ai, foi muito triste. Eu sempre apoiei namoro, sempre apoiei amizade, sempre fui uma pessoa que sempre fui amiga dos meus filhos, sempre conversamos sobre tudo. Até hoje somos assim. Mas quando ela falou, mãe, eu quero casar, eu falei, filha, casar, filha, mas você vai sair de casa, e o teu quarto?
Ela falou, mãe, mas eu preciso cuidar da minha vida. Eu falei, tá certo, filha. Foram fazer as faculdades, ótimo, mas estava todo mundo em casa, então estava bom. Fazendo faculdade, um aqui, um ali, eu levava, eu buscava, eu trazia. Era tarde da noite, era de manhã, era cedinho. Eu estava ali, acompanhando. Fazia marmitinha, fazia comidinha, fazia bolinho. O tempo inteiro, aquela mãe. Aí casou, uma foi embora. Morou pertinho, a gente se via todo final de semana, mas eu chorei muito. Chorei muito, choro até hoje. Aí a Jéssica, que é a mais velha, foi trabalhar, então foi morar sozinha. Então eu mobiliei a casa dela, eu dou os palpites, eu tirei móveis meus, dei para ela, dei coberta, dei coisa, dei um monte de coisa para ela. Tirei tudo da minha casa, levei para ela ter a casinha dela perfeitinha. Faço isso até hoje. Domingo eu estava lá levando coisa para ela. E tem o Gabriel, que é o mais novo, que é o bebezão meu, né? Ei, É o filho Gabriel. mais achegado, meu Que idade amigo, está o meu bebê? companheiro. Que idade está o bebê? Fala pra gente, Miriam. Ah, assim, 27. Já foi? O bebê já foi de casa? Canguru. O bebê já foi, Miriam? Não tá lá. O bebê tá Oi? aí? O bebê tá aí ainda? Então, o bebê meu, ele tá fazendo teologia. Ah, Mas por causa de ser aulas online, ele está aqui comigo. Ele escolheu ficar aqui agora, porque ele vai fazer evangelismo o mês que vem. Então ele falou, mãe, eu vou ficar com você mais um pouquinho, porque depois você vai me perder por um bom tempo. Então eu tô aqui já assim, contando os dias que ele vai sair, já tô chorando, eu tô lavando a roupinha dele, passando, arrumando os pijamas, comprando coisinha. Eu sou essa mãe que fica até chato pra eles. Eu falo, mãe, para, mãe, chega, mãe. Mãe, deixa, a gente se vira. Ai, filho, mas é assim. o bebê, Já tô chorando. o bebê vai, o bebê também vai, né, Miriam? Vai, mas assim, a gente, como é muito ligado, a gente conversa muito pelo WhatsApp, a gente conversa pelo Facebook, a gente conversa muito. Então, a gente continua conversando. Quando eles ficam sem falar, aí me dá uma tristeza, aí o meu coração já dói. Olha, eu amo tanto que chega a doer até o peito. Você quer saber? Dói, dói. Eu sofro. Miriam, parabéns por ser uma mãe dedicada. E aí já tem a norinha, não? Já tem a norinha do Gabriel? Não, ainda não, Mas ainda vai chegar, não. vai chegar. Tô orando. É isso aí, Tô parabéns. orando. Parabéns. Obrigado, Miriam. Deus abençoe Obrigada a você. vocês. Um abraço para todos. Com alegria. Olha, a Miriam lembrou a dona Amélia, é minha mãe. Eu tenho um irmão de 27 anos de idade. Foi a super rapa do tacho, né? E quando ele... Vou casar, né? Casou e foi sair de casa. Rapaz, o primeiro período, os primeiros meses, ela ia para o quarto dele, dormia na cama dele para sentir o cheiro dele. Nossa. Aí eu Quase tive... um luto, né? Exatamente. É um luto. Que Sim, porque sofrimento. a caçula tinha 20 anos de idade quando ele nasceu. Nossa. Olha a diferença, né? Mas aí eu disse assim, ele precisa ter autonomia, ele precisa ter a vida dele, né? E ela absorveu isso de forma muito legal, né? Agora é hora e ele casou cedo também, né? Então, mas é um desafio, dá para entender a Miriam, Dá né? pra sentir Né, Paula? a dor dela aqui, não dá? É aquele negócio aquilo que a gente estava conversando, acho que em off, né? De a mãe que... A função, Exatamente. né? A sua realização Isso. foi Isso. o cuidado A maternal. maternidade, nesse caso, é a única fonte de satisfação dessa mãe, dessa mulher, né? Ser mãe é a única satisfação dessa mulher. Então, quando os filhos crescem e saem de casa, ela perde essa função. E quando não tem outra função desenvolvida, como de repente um trabalho ou então um grupo de amigas em que ela ocupa algum lugar ali nesse grupo de amigas, né? Ou um artesanato, uma atividade manual que ela gosta de fazer e que ela também recebe elogios e algum tipo de recompensa por essa atividade. Quando não tem isso, é um buraco, né, que fica nessa pessoa, porque ela fica sem função. E é muito importante psicologicamente a gente ter função. Seja qual for. Eu fico pensando assim, na esposa desse neném de 27 anos, né? Como é que a gente entende, Paula, que aquilo é bom? A gente sabe que é bom, o amor é bom e sempre vai ser, né? Mas quando é de mais ou é de menos, como é que a gente faz para encontrar esse equilíbrio e como que chega essa nova pessoa para essa família? Então, a gente percebe isso quando a gente percebe a dificuldade em crescer.
Porque às vezes a pessoa tem lá 40 anos, mas não sabe escolher, tem dificuldade para decidir, tem dificuldade para estar casado já com os filhos, mas tem dificuldade de assumir aquela postura ali de pai, porque é muito mais filho do que pai, entende? Então, vai aparecer essas dificuldades, isso vai aparecer, né? Então, assim, aí a gente percebe o quanto que não é tão saudável psicologicamente, assim, porque vai retardar o crescimento psicológico. Mas, Paula, nesse sentido, assim, a pessoa pode amar o tanto que quiser. Agora, o amor também é um preparo. Então, querendo ou não, ela tem que se achar como mulher sempre. E aí ter o papel de mãe, como ela, é lindo. Tipo, aí é que é ótimo. Só que se um exemplo, no papel de mãe, de amar, eu não tenho que fazer tudo para o filho. Eu tenho que fazer com que mesmo... Porque um exemplo... É a questão da autonomia, né? Vou dar um exemplo simples. Levar um filho para vacinar. Primeira vez que você vai vacinar um filho, a mãe está ali, aquele nenê que nunca não viu o sangue do nenê, você não conhece o sangue do teu filho. É o teste do pezinho. Teste do pezinho. Como eu sofri. Gente, você vai lá, é duro ver um filho vacinar. Eu mesmo, quando cheguei aqui tive que levar meu filho para fazer injeção, a garganta fechada, levar um filho... Não, mas essa injeção, né? Bezetacil não é Bezetacil injeção. na nádega, né? E você vê seu filho chorando ali. Mas é necessário claro que eu fiz uma analogia de uma injeção e tal, mas se a gente não deixar ele pegar um pouquinho de resiliência aos poucos, esse filho, ele na verdade vai ficar com a fragilidade e vai receber uma dor muito mais impactada, né? Ó, duas coisas que eu quero falar. Uma, não tem como você tomar vacina pelo seu filho. Para começo de conversa. Ótimo. Então você pode estar ali com ele no colo, com a mãozinha, sofrendo tal, mas a picada da vacina, se não for nele, ele não vai estar vacinado. Isso é amor. Teste do pezinho. Então, aí é a segunda coisa que eu quero falar. Amor, Cris, é conexão, não é posse. Amor é você estar conectado com essa pessoa sendo independente, sendo autônoma, sendo livre ou não, não é posse. A posse, ela diz muito mais sobre eu mesma, entende? Sobre a minha dificuldade de me perceber em outras redes, em outras possibilidades de fontes de satisfação do que necessariamente o outro ali. Porque amor é conexão. Vou dar uma pitadinha espiritual dentro da visão. A única dependência amorosa que nós devemos ter, a única dependência é de Deus. Essa é a única. Sim. Eu não posso depender de outro ser humano para sempre, né? Sabe por quê? Porque em algum nível a gente vai se frustrar. Por quê? Pensa num bebezinho, né? Por mais que você dá o peito na hora que ele quer, por mais que você troque a fralda na hora que ele quer, por mais que você dê colo na hora que ele quer, vai ter algum momento que o bebê chorou lá no berço e você estava fazendo xixi, por exemplo. Está lá no banheiro, ele vai ter que esperar um minutinho. Esse minutinho para ele é frustrante. É um momento de frustração. Que é impossível você dar conta de não frustrar esse bebê, entende? Então, assim, essa preocupação de deixar o filho super confortável, que ele não passe pelo sofrimento, isso é nossa ilusão. Porque lá quando ele era bebezinho, ele já passou por frustrações e por sofrimento. Ainda que fosse um minutinho que ele ficou esperando, chorando, enquanto você não atendeu ali, não satisfez a necessidade dele, entende? Paulo, eu acho que a única, na minha visão, ele tem que ter a certeza de que pode voltar. Exato, né? Isso é conexão. Errou, estou aqui, essa é a certeza. Isso. Agora, depender disso para sempre, né? Eu acho que não, isso não... Para poder crescer, né? Exatamente. Ou não poder crescer porque precisa, não, isso não é saudável. Muito bom. A conversa tá boa, a gente tem várias... Eu tô aqui quieta, tô me segurando, tem várias perguntas, vários primos, tios, irmãos, eu. Mas agora não é o momento de me expor aqui, é o momento do intervalo. A gente volta com dinâmica. Vamos falar sobre esse contrato. Como é que é esse contrato de quem ainda está morando na casa dos pais? Tem deveres a cumprir? Como é que vai ser essa relação? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, né? As mamães estão aqui falando, o papai também teve a Miriam, e o amor da mãe chegou aqui, né? Que bênção, ela dedicando a vida para os filhos e tal. E a nossa psicóloga especial, Paula, está trazendo algumas pérolas, né? Aqui para a gente poder balançar, e está balançando talvez os seus sentimentos aí.
Amor não é posse. Cris, como a minha princesinha? Olha o cheiro dela, tá com a chuquinha, cheira a chuquinha. Meu Deus! E de repente tem aquele dia nostálgico que é normal, né? Abre o álbum de fotos, nem tem mais álbum agora, né? Vê as lembranças do Facebook. Meu Deus, esse menino tá enorme e tal. Mas como colocar esse ser pai, esse ser homem, mulher, se você não consegue falar de si mesmo? A pessoa está perdida, a visão de você está distorcida nas funções que você tem. Calma, Cris, você está falando comigo? Como você adivinhou? Não adivinhou, não. Sabe por quê? Eu sou um próprio case disso. A gente está numa luta, numa construção, que a gente tem que sempre se enxergar. E a forma que nós enxergamos também muda a concepção do Deus que nós servimos, sendo que Deus é imutável. Então, nesse balançar desse mundo, nós temos que estar sempre cuidando. E aqui na Novo Tempo nós temos esses pilares, né? As dicas para você de comida, vida e saúde, programas espirituais. Temos aqui, inclusive, o fechamento do nosso programa com o pastor espiritualmente. Mas e as questões psicológicas? Olha aqui que está na minha mão, que é sua revista Sentimentos, a ciência do existir. Quantas coisas na infância, por papéis diversos, tem um hiato emocional que não foi trabalhado. Mas, Cris, olha, consequentemente, aqui, olha, está tudo certo. Às vezes tem um subconsciente traindo você e você não sabe. E que bom que agora nós temos materiais, né, para poder ler, para poder aprender. A gente tem uma linguagem emocional, porque a gente veio, o homem não chora, guarda os sentimentos, perdão é fraqueza, está tudo meio que distorcido. Vamos caminhar nesse sentido de forma gratuita. Essa revista aqui é uma assinatura da doutora Rosana Alves. Ela tem 3 pós-doutorados na área, neurocientista, e ela faz essas pesquisas especiais e colocou tudo aqui. Tudo aqui, gente, tudo aqui, ó. Tá tudo prontinho aqui nessa revista, tá passando atrás aqui, Sentimentos da Ciência do Existir. Cris, quanto é a parcela? 10 de nada, 10 de R$0, você não paga nem a revista e nem a postagem. Vamos ligar agora? Cris, eu vou ligar e vai ter alguém para atender, vai. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligou, fez apenas um cadastro e a revista vai para sua casa de graça. Cris, tem um WhatsApp para pedir a revista? É claro que tem. DDD 12 9 8244 4449. Revista Sentimentos, totalmente de graça para você. Agora, Cris, eu estou na expectativa daquela dinâmica, porque a Patrícia vendeu aquilo para mim, eu estava até fazendo um chá aqui nesse feriado, menino, não sai. Eu tô... Calma, Sentimentos, a revista, tá? Ansiedade tem que trabalhar. E agora está chegando esse quadro especial, uma dinâmica especial, né, Patrícia? Com certeza, Cris. Agora a gente vai falar sobre os contratos. Teve um período da minha vida que eu acabei de me formar e fiquei pensando assim, será que eu vou continuar morando na casa dos meus pais? Eu já vou mudar o quarto, eu já vou fazer as minhas regras. E aí a vida foi conduzida para outro lado, vim para Novo Tempo e comecei a morar sozinha. Só que aí eu fico pensando, e aquele que ainda continua, não só por necessidade, talvez por uma opção, talvez, a gente não sabe em que situação as pessoas se encontram, principalmente pensando na pandemia. E aí, Paula, quais são os contratos? A gente tem que deixar assinado isso? Vamos lá, é bom, né? É bom, não precisa ser assinado, mas ser conversado e negociado, isso é importante, né? Tentar. Aqui tinha a explicação de como fazer. A diferença é que a Carol e o Cris são altos, né? Nós somos baixinhas, então essa mesa está um pouquinho alta, mas a gente vai conseguir. Todos devem contribuir com as despesas. Sim. Como é que fica essa parte? Então, ter isso bem combinado, bem mas determinado. Mas você não precisa, Paula. Pensa, os pais estão bem, financeiramente falando. Sim, mas... Deixa o dinheirinho para o filho, para comprar suas próprias coisas, seu carro. Mas para o próprio adulto é importante, tanto para ele já começar essa transição de assumir responsabilidades, porque não é só a questão do dinheiro, né? É a questão do que está por detrás disso, né? O compromisso com a responsabilidade. Como para ele também não se sentir que está ocupando, sendo folgado, né? Porque isso acontece também, desses pensamentos, né? Puxa, o que será que os meus pais acham de eu estar aqui? De pelo menos você contribuir com alguma conta ali, acho que ameniza essa ansiedade aí sobre, será que eu estou sendo folgado, né? Então, a sensação de estar sendo útil para casa ali, isso é positivo. Entendi. Vou abrir um parêntese numa situação, meu filho de 9 anos, e não precisa ainda pagar contas, mas ele tem uma mania assim, ó, todo dia ele quer um lanche. Acabamos de sair do final de semana, saímos, almoçamos fora ou lanchamos fora. Mamãe, hoje a gente pode comer fora? Não, não pode, filho. Você viu quanto que deu a conta naquele dia? Pelo menos espera uma semana, dá para fazer aquele passeio 2 vezes no mês e tudo mais. E aí eu tive uma ideia, eu falei para ele assim, eu vou pegar o tanto que eu destino para esse tipo de passeio, ou comes e bebes fora, e vou dar na mão dele. Falei para ele assim, eu vou te dar na sua mão.
você vai administrar. Se você gastar tudo de uma vez, você não vai ter mais e você não vai me pedir. Então, acho que assim, eu não consigo mais argumentar ou contra-argumentar. É sempre o tempo todo, mamãe, quero de novo. Ah, por quê? Mas eu gosto de comer, mas eu não quero comer isso, sabe? Então, essa autorresponsabilidade, É né? isso que está por detrás do pagar ali, né? Não é só o pagar, é a responsabilidade, entendeu? É a consciência de como que se relaciona com o dinheiro. Porque, queira ou não, é um relacionamento também, né? As transações que você faz, como que você paga as suas contas, é o jeito que você se relaciona com o dinheiro, exatamente. Só aproveitei para uma consulta. Tô certa, né, Paula? Vou dar o dinheiro na mão do Bruninho. Tô perdida, né? Vamos ver. As tarefas domésticas devem ser compartilhadas. Mas geralmente isso né? Quando você tá, pelo menos comigo era assim, somos 3 meninas. Uma ficava responsável pela cozinha, a outra ficava pela casa, que no caso era eu, e a mais nova não fazia nada. Mas e aí? Geralmente mas às vezes não acontece isso em todas as casas, né? E aí, o que é que está por detrás daqui também? É a responsabilidade que você cria em entender uma vida em sociedade. Né? É entender que você está lavando um banheiro, por exemplo, não é só para você, que outras pessoas também vão utilizar aquele lugar. Então, assim, isso vai gerar em você esse senso de responsabilidade pelo outro. Por isso que é importante, desde pequeno, né? Cada idade tem a sua capacidade aí em ajudar na casa, mas é importante colocar isso, não é só para... porque eu gosto da casa limpa. É para ensinar a criança, já desde pequena, desenvolver esse senso de responsabilidade pelo outro, entendeu? E aí poder fazer isso viver numa casa em que está todo mundo contribuindo, as chances de você ter um mal-estar nessa relação, ela diminui. Porque você não se sente que você tá pesado, né? Que está desigual. Então, assim, é muito importante. Você está falando na perspectiva da criança, do adolescente ou do adulto. Mas e na perspectiva de quem é o responsável pela casa? Pensando no pai e na mãe que estão ali trabalhando o dia inteiro então, mas eles podem se sentir desiguais, né? Ele pode achar que está desigual essa função, se não está todo mundo colaborando na casa. Então, às vezes, é até mais para os pais mesmo, de falar assim, nossa, mas ninguém me ajuda nessa casa, que é uma frase comum, né? Que falo todo dia. Entendeu? Então, assim, se isso está bem estabelecido e realmente todo mundo contribui, não tem... E aquele negócio que também não é ajuda, né? Você faz parte, né? Exatamente. Não é bem ajuda, Exatamente. né? A gente sempre coloca a responsabilidade na... Então, mas é porque essa ideia da responsabilidade não está estabelecida ali. Quando você entende que isso não é uma ajuda, que isso é sua responsabilidade, porque a casa é sua também, né? Não tem essa ideia do ajudar. Não é esperar pedir para tirar do meio do caminho. Exatamente. Né? Isolar-se no quarto o tempo todo não é legal, né? Isso distancia a comunicação, o diálogo, né? Isso distancia a relação, inclusive. Então, assim, é importante ter um tempo. Mesmo adulto? Mesmo adulto. Então, assim, não abrir mão de refeições, por exemplo, fazer todo mundo junto, sentado na mesa. Isso é tão importante, Patrícia. E quando a gente faz isso, a gente está eliminando outra. Como se dissesse assim, essa casa é minha, vou aqui, só estou só usufruindo do que você tem para me dar. Não de comunhão, né? Que geração, que emoção que pode estar gerando nos pais isso, né? Fala, nossa, não compartilha nenhum momento com a gente. Estou aqui só sendo usada, usufruindo. E ainda mais se essa pessoa não contribui financeiramente, não contribui com a limpeza da casa. Percebe que isso puxa tudo que a gente já conversou. Exatamente. Acho que temos mais uma situação. Aos pais, isso é importante. Respeitem as escolhas e a autonomia adulto às vezes quer filhos. sair, né? Quer sair para passear com os amigos, quer sair para se divertir. Ou quer comprar um tênis mais caro, exatamente. Né? Alguma coisa assim. E aí tem que ainda perguntar, mãe, eu posso ir? Não tem que perguntar mais, né? Só que como a casa é dos pais, cabe fazer uma negociação. Falar, olha, de fim de semana, de tal dia da semana, eu vou querer sair, vou querer chegar no horário que eu quiser, você pode ficar tranquila, não precisa ficar acordada me esperando, vamos combinar assim, já avisar antes, né? Porque a mãe vai acabar ficando acordada esperando muitas vezes, né? E aquela coisa que tá debaixo do meu teto tem as minhas regras. Isso é real, né? Se a casa é dos pais ali, ainda é deles, né? Por isso que cada vez mais a situação vai acontecendo para que esse filho cresça e saia da casa dos pais, né? Isso vai acontecendo naturalmente, mas enquanto não tem essa transição,
é importante negociar mesmo essas regras. Mas e quando isso é para manipular? Quando o pai ou a mãe querem, de alguma maneira, de alguma maneira Manipular. Então, daí esse adulto tem que buscar recursos para ele sentir segurança e ele sair, né? Porque muitas vezes esse pai, essa mãe vai fazer ficar ali e se já não está ficando uma relação saudável para todo mundo e a pessoa está percebendo isso, que não está mais saudável, então busque ajuda, busque recursos para que ele para possa... conseguir ter uma boa convivência, Exatamente, né? E, por fim, a casa é dos pais, né? Não É, adianta chegar com som né? alto, Exato. ou porque Tem que ter esse bebeu, ou respeito. porque Exato. não avisou. Como assim você sai para trabalhar e não avisa para mim que você vai voltar? Sim, não, isso Não vai voltar. Tem que ter o respeito e vai ser através do diálogo, né? É possível. É, claro que sim, é possível. Sim. Não é o ideal, né, Paula? Não é o ideal, mas Vamos é sentar possível lá. ter uma boa convivência, né? Com certeza. E aí, o pastor teve uma boa convivência, pastor? O pastor saiu cedo, né? Pra Eu estudar. saí, com 14 anos, eu já comecei a trabalhar fora. Então, eu estava em casa, mas trabalhava e já tinha responsabilidades financeiras. E, assim, bem significativas, né? A gente tinha muitas limitações, meu pai colocou isso. Mas com 17 anos, aí eu fui para o internato. Antigamente a relação de sustento era diferente. Minha mãe com 14 anos, junto com a minha tia tinha 15, ela 14, elas trabalhavam e aí pegava o dinheiro, separava só o dinheiro do transporte e dava na mão da minha avó para administrar, né? Então era uma situação difícil, mas mesmo assim elas tinham um respeito, então assim, coisas da época, sei lá, não pode fazer a sobrancelha. Elas não podiam, sabe? Tinham coisas assim que elas faziam escondidas, coisas que hoje naturalmente a gente deixa, né? Que não é nada demais. E ela sempre conta sobre isso, né? O respeito, a questão de trazer o retorno, a responsabilidade que elas tinham por serem as mais velhas da casa. Então, assim, meu avô pescava, então nem sempre tinha o sustento, e eram 4 irmãos, então foi uma situação Isso difícil. traz para você cria em você autonomia, cria em você responsabilidade, porque você vê o peso dos custos. Né? E é importante que a gente faça isso com os nossos filhos. Quanto custa? Eu estava vendo você falar da questão do lanche, né? Quanto custa isso? Né? O valor monetário das coisas é importante que seja compartilhado. Sim. Né? É que cada criança, ela vai entender dinheiro dependendo da idade. Né? As crianças, depende da idade, por exemplo, até 6 anos, a criança não entende, ela acha que vai lá no caixa eletrônico lá, vai a hora que você quiser, você vai sair com o dinheiro na mão. Falou, compra dinheiro, mamãe. Isso, entendeu? Não tem, Planta uma árvore aqui em casa. Passa o cartão. Passa o cartão, cartão. sabe que o cartão, né? Não tem ainda não tem essa capacidade cognitiva mesmo de compreender isso. Então, aí, conforme vai crescendo... Então, assim, para você ensinar os filhos a lidar com dinheiro, precisa considerar a idade deles, entendeu? Para você adequar ao que ele entende. Até onde que eu posso ensinar sobre dinheiro? Porque eles não vão ter, dependendo da idade, não vão ter a nossa cognição. Não tem. Né? Agora um exemplo assim, não ó. entendem, né? A gente tem... Passa um cartão, né? Muitos mais velhos Também ainda não não entendem entendem, né? que Já vai é uma chegar situação Mas às vezes muito tem a ver com a infância também, essa questão dos mais velhos. E isso que eu queria falar com vocês agora, um exemplo. Chega um ponto que a gente faz a leitura de uma outra geração pela nossa vivência. E isso está errado. Porque, um exemplo, eu fui o primeiro filho, então eu tive que trabalhar fora, né? Desde os 5 anos, figuramente até os 10 anos, era uma brincadeira que trabalho, né? Porque eu estudava. Mas depois, eu fiquei 10 anos depois que eu saí de casa, ainda dando uma cesta básica por costume. Tipo, eu paguei o tratamento psicológico do meu irmão, algumas coisas para minha mãe. Eu tinha trabalhos que eu incluía minha mãe, que trabalhava em casa e fora, para que ela tivesse ter uma renda, para a questão de dignificação, de dignidade, né? Então, fazia algum contexto de trabalho que ela fazia, eu tinha uma revista na época para trabalhar, aí cesta básica, tem todo um conceito de respeito dentro disso. Só que veio uma geração distanciada, a minha distância mesmo do meu irmão é de 15, 14 anos dos dois, né? E aí a mãe teve essa rapa do tacho, tipo, a minha irmã ainda está para casar agora, acho que tem 23 anos, não sei se a idade da minha irmã, 24, e está em casa ainda. Só que a mãe ainda faz a comidinha dela, as coisas dela, tipo, e até então não tinha essa divisão de, poxa, toma um banho demorado, né? E aí o que acontece? Primeiro, a decisão dela ser esse tipo de mãe é totalmente da minha mãe.
posso chegar para ela, mãe, tá? Eu tenho que aconselhar para dar norte nesse amor. Mas o contexto é outro. É outro. Porque a sua irmã não tinha que dividir banheiro com mais um monte de irmão. Sim. Ela estava praticamente filha única com essa idade. Sim. Entendeu? E Então, é o outro contexto é momento. outro. É. Aí o que acontece? Nessa questão do Davi, o Davi mesmo, pai, a gente não tem dinheiro, porque é o que a Silvia falava para ele. Eu disse, não, Silvia, a gente não pode dizer que não, a gente tem o dinheiro. Só que a questão toda é dizer para ele o quanto que custa isso, qual é o momento, como é que funcionam as coisas, porque uma criança do nada, ela diz, quero trocar de carro, do nada quero comprar um pirulito. Ela não tem noção desses valores. Não, e é como se o dinheiro fosse infinito, né? Quando fala, mas já não tem dinheiro, então gasta agora, porque depois, quando você quiser, você vai ter de novo. Não, eles têm que entender esse conceito de que ele é finito, que se a gente não cuidar, né? Se só se guardar ali e só gastar, nunca repor, ele vai acabar, vai chegar uma hora que aquele dinheiro da poupança ali do banco acabou, né? Então, assim, é ajudar a criança a desenvolver esse pensamento de que ele tem dinheiro? Tem, mas ele tem um outro propósito, ele para uma outra coisa, porque se a gente ficar usando esse dinheiro aqui para comprar o que a gente quer, esse dinheiro acaba. Agora, tanto é esse exemplo que eu falei agora, como esse do adulto, que às vezes é adulto e está passando cartão, não tem. Isso tem muito a ver com a dificuldade em lidar com a frustração. Eu quero tanto comprar aquele negócio agora, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu vou passar o cartão. É dificuldade de lidar com a frustração. Porque não comprar agora é frustrante. É um outro problema, né? É outra coisa, exatamente. Eu acho uma questão aqui também que o Cris falou, né? Da gente ter tido uma experiência e agora a gente ter que fazer diferente. É difícil também, né? Não é fácil. Essa coisa que você falou assim, você não fala mais com ordem, do tipo, não quero porque eu sou a mãe. Mas você ouviu isso. Fui criado assim. E eu entendo racionalmente, mas na hora de tomar uma reação, eu acabo reproduzindo aquilo. Então, acho que primeiro é a consciência, né? Isso. E depois ter que trabalhar aí uma mãe mais moderna. O princípio, Cris, eu acho que ele permanece, né? A forma de executar é que ela é diferente, mas a gente não pode quebrar esse respeito que hoje está sendo quebrado por essa geração. O reconhecimento, a valorização, que é o que a Flávia, né? Foi a Flávia falou, eu saí, quando eu voltei, valorizei. Eu acho que isso é muito legal. Mas não precisava sair para valorizar, né? Por que não continua ali dentro da casa no período? Experiência sensorial, entendeu? Muitas vezes uma coisa é aquilo que eu falei, você entender cognitivamente, mas a experiência sensorial, ela só acontece na experiência. Só que um exemplo, eu tenho coisas ruins da minha experiência. Um exemplo, no meu ensino médio, o meu trabalho era muito cansado, tipo assim, eu não tinha aquela qualidade. Ainda bem que Deus me deu uma memória que eu decorava as coisas e fazia, né? Mas eu não era aquele aluno 10. Agora, eu não posso privar do meu filho de ter uma questão monetária, fazer ele... Só que hoje em dia existem, se você tem condições, é claro, de ter aquele estágio no horário certo, aquela carga horária no horário certo, porque teve algumas coisas que me ajudaram a crescer, só que foi bem mais complicado. Foi difícil. Só que eu não vou tirar todo o momento de resiliência do filho. Aí que vem a questão toda do que o pastor falou. Levar os princípios, mas ter as ações. Você não vai acertar sempre, tá? Mas hoje você tem um pouquinho mais de conhecimento que o teu pai não tinha. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, senão a nossa diretora vai acabar com o programa aqui, ela já deu a ordem, quem manda aqui sou eu, e depois do intervalo a gente volta com você. E o Entre Família está de volta, a gente nessa conversa gostosa, cada intervalo aqui é uma consulta à parte, está muito legal esse programa. E olha, agora a gente vai trazer aqui para a nossa roda de conversa o pastor Marcelo. Ele vai falar sobre amor. Amor é dependência ou não é amor? Vamos descobrir aí o que a gente precisa fazer para amar e deixar o outro menos dependente. Acompanhe. Queridos, é claro que o ser humano ele tem as suas carências e nós vamos, entre aspas, sempre depender de alguém. Um dia nós dependemos da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Claro que quando a gente cresce, nós também teremos dependências. Agora, não dá para entrar numa relação, principalmente de casamento, e você ser totalmente dependente do outro. Não dá. Quais são os sinais de que um casamento vive essa realidade? Primeiro, quando você espera tudo do outro. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é vento, água, fogo e terra.
Amigo, só Deus é assim. Então não dá para você viver numa relação dessa forma, esperando tudo do outro, que o outro resolva todos os seus problemas. Outro sinal são as suas reclamações. Quando você começa a reclamar demais que o outro não está sendo tudo aquilo que você quer, você mesmo está se entregando. Nossa, você reclama, é porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Isso não é sinal de que o outro não é que você espera que ele seja. E é claro, ele não é e nem tem o dever de ser, porque ninguém nasceu para ser igual a Deus. Então, e aí? O que fazer? Primeiro, acho que a grande questão é você assumir todas as instâncias da sua vida. Você se olhar como um ser completo. Eu preciso disso, disso, disso e disso. Ok, já me mapeei, já sei as minhas carências. Segundo, diversificar a vida. É entender que marido vai dar amor só de marido. Marido não pode dar amor de pai. Você quer ter filhos? Não faça do seu marido aquele que vai te resolver essa questão. Você vai ter filhos com ele, mas filho vai ser aquele serzinho que nasceu. Eu queria ter um grande professor, sabe, um grande mentor. Não vai ser o seu marido. Você tem que achar na sociedade uma pessoa que faça esse papel. Então, cada pessoa dentro da sua vida fazendo um papel diferente. E deixe para o seu marido ser marido. Deixe para o seu cônjuge ser aquela pessoa que vai cumprir esse papel, que é muito importante. Tem certas carências que nós temos que nunca serão satisfeitas. E isso é maturidade. Maturidade é olhar para a vida e escolher aquilo que é fundamental e aquilo que eu olho e falo assim, isso aqui é importante, mas eu posso deixar para quando chegar no céu. Lembre-se do apóstolo Paulo. Paulo chegava todo dia para Deus, ele mesmo contou essa história, né? Senhor, eu tenho um espinho na carne. Deus falou o que para ele? Paulo, fica na sua. Você vai ter que conviver com esse espinho na carne. Não tem jeito, filho. Então tem certas coisas que eu quero que eu nunca terei. Eu tenho que me resignar e saber que a vida é assim. Finalmente, querido, lembre-se de uma coisa, a relação conjugal é de troca e não de droga. Trocar eu tenho certas coisas que eu posso oferecer para você e você tem coisas que são importantes para mim, eu também quero. A droga não. Eu quero sempre aquele prazer, com aquela extensão de alegria e felicidade. Não dá para viver a vida assim. É melhor viver com a troca. Sabe por quê? Porque nessas trocas a gente se surpreende. A gente tem coisas que a gente nem imaginava que poderia desejar e tem coisas que a gente nem imaginava que o outro poderia nos dar. Vivendo assim, as relações são muito mais coesas, as relações são muito mais satisfatórias e você vai sentir muito mais prazer e alegria em toda a sua vida. Deus te abençoe para isso. Grande sucesso e até a próxima. Com certeza, é o equilíbrio, né? É o que a gente está tentando falar aqui o tempo todo. Poder pode, mas tem coisa que não deve, né, Paula? Exatamente, né? Porque são as regras, né? Aquilo que a gente falou na dinâmica ali. Tem as regras, tem o que se espera que aconteça dentro da própria casa, né? Porque, Paula, a gente pode ter um ambiente de alguém que trabalhe, né, seja responsável, colabore com as regras da casa, é participativo na questão econômica da casa e já tem maturidade. Uhum. E eu posso dizer, e está tudo bem? E que mora ali na casa. Exatamente. Sim. Né? Sim, né? Porque é uma outra circunstância. Sim. Deve procurar, acho que deve procurar autonomia, sair e tal. Mas se cumpre todos esses requisitos, está tudo bem? Está tudo bem. É que qual é a probabilidade disso acontecer, entende? Porque assim, uma coisa é a coisa ser possível. É possível isso existir? É possível. Qual que é a probabilidade? A família tem que estar muito redondinha, né? Para isso acontecer assim. É possível? Claro, é possível, né? Mas talvez em algum momento seja insuficiente. Talvez ele sinta alguma necessidade de sair, né? O canguruzinho vai ter que... Porque não Mas é tá o ali, ciclo, pastor. Se espera isso da vida, da natureza. É o ciclo, né? A gente nasce, cresce, né? Então, assim, tem a fase ali que vai se casar, vai ter filhos, né?
É viver, né? É viver. Nenhum agora- canguru fica dentro do marsúpio. Para Pra sempre. Exato. Agora eu fico perguntando, porque existem cobranças. Você vai ler um livro sobre educação dos filhos, você vê, não fiz isso, queria ter voltado lá. Voltar não dá, né, Paula? Mas de repente a gente está falando com alguém agora que está com 2, 3 filhos em casa e não fez aquele preparo lá na infância ou na adolescência e prolongou essa adolescência. Então a gente não está aqui para culpar essa mãe, esse pai. Mas o que se pode fazer agora, já que não teve esse soft skill comportamental, essas habilidades trabalhadas durante o tempo, mas nada está perdido. Então o que acontece? A gente vai ter um tempo agora para lidar com isso, porém algumas fases da vida não foi criado. Como é que eu trabalho isso se eu não trabalhei na infância nem na adolescência e por não trabalhar isso, a adolescência se prolongou um pouquinho? Seria legal se informar, né? Buscar por leituras, conversar com pessoas que já tiveram experiência. É assim que a gente vai adquirindo experiência e vai pensando em mudar a forma de agir. Eu posso rever as regras dentro de casa, eu posso Pode. pegar um curso. Sempre que tiver flexibilidade, é legal. Nunca é tarde. Entendeu? De alguma maneira, eu acho que a gente sabe, né? A gente pode falar assim, vou mudar as regras e tudo mais, mas você sabe que você está incomodando, onde você está incomodando. A mãe sabe que, apesar dela estar te cuidando, isso não está certo. Eu acho que a gente tem um chipzinho dentro da gente, a gente pode continuar fazendo errado, né? Porque não tem capacidade sozinha para poder... Ou não sabe como, mas talvez com a ajuda ou com a leitura. Sabe, filho, talvez seja a hora de você procurar seu rumo. Eu estou aqui, eu vou continuar aqui. Você precisa de ajuda para isso? Eu vou ser uma alavanca. Eu não posso ser nunca um meio de te... Não, vou colocar você aqui, a âncora, para você ficar aqui. Tipo, eu vivenciei um pouco dentro da minha casa, a minha irmã se separou e voltou. E aquilo gerou um ruído. Então, eu ouço os dois lados. Eu ouço o lado da minha mãe e eu ouço o lado dela. Como eu estou de fora, né, só estou ali só olhando, agora minha irmã saiu, voltou a morar sozinha, está com as minhas sobrinhas. Mas aí, às vezes, eu fico pensando assim, se fosse o Bruninho, eu queria também que fosse embora. Né? Então, mas aí, sabe o que eu entendo disso, Patrícia? Que é assim, ó, quando essa fala dessa mãe, ela mesma, ela tem clareza disso, de que é isso que ela quer e que para ela tá tudo bem ser uma alavanca, não vai ter incoerência com o comportamento não verbal dela. Sabe, porque às vezes a gente fala, né? Fala assim, pastor, vai lá, vai ser feliz, vai viver sua vida. Mas, aqui, ó, comprei esse pijaminha para você, tô fazendo esse bolinho para você. A minha mensagem não verbal é meio assim, vai, mas olha como aqui é bom, fica aqui comigo, entendeu? Então, vai, assim, mas tomara que não dê. É aquele Deus me livre quem me dera, né? Então, assim, quando isso está claro para essa mãe, para esses pais, aí eu acho que a chance da coerência verbal e não verbal ser grande, eu acho que sim. Agora, quando isso não está claro, quando isso é um discurso que a sociedade espera que eu faça, daí vai ter incoerência entre o que eu falo e o que eu faço para esse filho E não vai ter um resultado. Eu fiquei pensando numa outra pauta, eu acho. Não sei se já fizeram o que foi, mas não foi. Entendeu? A volta dos que não foram. Ele foi, mas na realidade não foi. Ainda está sendo cuidado lá. Meu filhinho. Só mudou a casa, mas o tratamento ainda é. Exatamente. Existe essa transição, existem filhos que moram perto, mas que ainda almoçam na mãe. A mãe ainda lava roupa, né? Porque tem muita gente se identificando agora, igreja. E vou dizer mais o seguinte, ó. Eu acho que o que mata a nossa charada é a clareza do papel de mãe e a clareza do papel de filho, tá? E aí a gente tem um discurso que pode ser vazio. Então, o primeiro passo seria dessa virada, é essa mãe agora entender o processo dela, de que ela precisa fechar um ciclo que faz parte do seu papel de mãe, que vai continuar, porém, o filho num outro contexto. Aí entra aquela fala sua. Da função? De respeitar a questão que a gente falou em o off. O amor não é posse. Não, aquela questão de respeitá-la como mãe. Como é que você falou? Sim, como é que você falou isso? Não tem como a gente também cortar, né? Que a mãe não faça isso para mim, porque daí você está deixando
de permitir que essa mãe seja mãe. A mãe vai ser mãe, né? Agora, nessa fala que você trouxe, Cris, eu acho importante assim, é importante essa mãe perceber isso e fechar esse ciclo? Sim, mas o que ela vai pôr nesse lugar? A partir de então, ela precisa também começar a se olhar como mulher, ela também precisa se olhar com outras funções, como esposa, né, como... Amiga. Entendeu? Para ela conseguir colocar alguma coisa no lugar, porque só tirar esse filho da casa ali e ela não colocar outra coisa no lugar... E ela continua sendo mãe, só o ciclo mãe. mudou Exato, a fase. Não vai mudar de ser mãe, vai mudar a função da relação, de vez de ser de cuidado, de pôr limite, educar e se preocupar com esse filho. Preocupar acho que vai sempre, né? Mas assim, de ter que ensinar... E não, agora somos parceiros, porque somos todos adultos, entendeu? É deixar esse filho crescer, né? Muito bom. Bom programa de hoje, hein? Como é que você arrasou. está sentindo aí na sua casa? Conseguiu estar aqui com a gente nessa sala gostosa, nesse dia tão legal aqui? Eu queria agradecer a Paula, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gostei muito, assim, falar de filho para mim é especial, né? Tenho os meus filhos. Eu lembro de um dia que eu estava com dificuldade com o Ian, que é o meu filho caçula, né? Com coisa de escola e tal. E um dia eu, com os meus pensamentos, rezando, né? Pedindo a Deus também, eu tive essa fala. Eu falei, filho, cresce. Cresça, eu permito você crescer. E aí, a partir desse momento, ele começou a melhorar, sabe? Ai, fiquei emocionada. Psico Paula Prado Fantástico Cruz, programa. viu? Psicóloga também, né? E mãe. Os psicólogos né? também. Não dá, não é fácil. Ai, que linda, não é fácil. Pastor, vamos terminar o programa hoje aí com uma mensagem para essas mães cangurus, para esses filhos cangurus. Paula, que Deus continue abençoando muito você. Acho que você disse frases muito fortes aqui para a gente, né? E você, assim, a forma como você coloca, assim, equilibradamente para uma mãe pensar, e muitos se identificaram hoje, né, por um filho pensar, que Deus te preserve, tá bom? Eu quero relembrar aqui, eu vou para essa aqui, que um dia a gente vai para casa. Um dia a gente vai para casa. E enquanto a gente não está em casa, a gente, como pai, pode ter a certeza de que os nossos filhos não estão sozinhos. Talvez essa seja uma grande preocupação que a gente tem. E eu quero relembrar uma promessa da Bíblia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O capítulo 14 de São João é uma promessa de que um dia nós vamos verdadeiramente para casa. Enquanto nós estamos aqui, nós devemos pular da bolsa marsupial, né? O canguruzinho tem que pular e tem que viver. Depois de passar ali 33 dias de gestação, mais o progresso da gestação, que o canguruzinho fica de 8 a 11 meses, vai depender da espécie de canguru, ele vai ter que pular, vai ter que ir. Mas há nesse mesmo capítulo uma promessa, e aqui eu falo para você que é pai, que é mãe, e você que é filho. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra outro originalmente aqui dá a ideia de um outro igual. Os discípulos nunca estariam sozinhos, nós nunca estaremos sozinhos, assim como os nossos filhos nunca estarão sozinhos. Portanto, vamos deixar eles pularem, saírem saltitando por aí e conquistando. Como disse a Paula, são fases que precisam ser vividas para a realização. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Para mim, como pai, que preciso entender que os meus filhos agora são parceiros num processo de crescimento. E para você que é filho, que talvez precisa dar o seu pulinho e seguir em frente, o Senhor é contigo e o Espírito Santo te acompanha. Tá bom?
Amém. Mamãe e papai estão mais aliviados agora? Olha, Deus é Pai também, é nosso grande Pai. Todos nós estamos nessa linha de crescimento. Que bom que o programa é uma linha, uma ferramenta ativa para você e nós aqui, né, Patrícia? Como pais e mães, colocamos muitas das nossas frustrações no programa de hoje e a Paula foi inspirada. E no final do programa ainda se emocionou por ser mãe, mostrando que até a linha profissional... Não é tem fácil, Não é né? fácil. É uma luta, né? A gente tem que buscar ajuda, não só ajuda espiritual, mas também nos estudos, e eu tenho certeza que ela faz isso, ela se coloca à disposição e com certeza é bom a gente gerar identificação, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa está, não, ela sabe tudo, não é tudo, né? Porque a vivência, a experiência é bem difícil. Quando a gente fala tudo, fecha a porta do aprendizado, né? Mas outra, inclusive a nossa porta aqui fechou hoje, amanhã nós voltamos, sempre às 2h30 da tarde, mas continua agora, tem um cheirinho de receita, né, Patrícia? Com tem certeza. Aquela dica especial, o que está chegando? Vida e Saúde, Teru, com esse programa sobre saúde, sobre alimentação, sobre tudo aquilo que a gente está tentando fazer na vida, né? É uma extensão, né, da nossa casa, a cozinha e esse momento. Olha o cheirinho, tá chegando receita, hein? Olha, e amanhã a gente espera você às 2h30 da tarde. Patrícia, obrigado pela parceria. Obrigada. Volte sempre aqui, apareça aqui. Mais vezes aqui. Foi uma conversa gostosa, né? Muito gostosa. Pensa num papo bom, Com bom certeza. demais. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.